Olá, um ótimo dia, um excelente domingo a todos. Espero que você e seus familiares sejam todos bem com saúde. Hoje eu gostaria de falar sobre a palavra aqui, sobre a importância de um temor a Deus e de um coração quebrantado. Não sei o que você está passando ou como está a sua vida hoje, mas com certeza você já enfrentou ou está enfrentando alguma situação que parece não ter saída, algum problema, seja ela a perca de um emprego, uma dificuldade financeira, o término de uma relação, a perda de um ente querido, ou seja, qualquer tipo de problema. Qualquer que seja a sua adversidade, gostaria de dizer aqui que não olhe para a situação. Procure sempre olhar para o tamanho de Deus, que Deus pode muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Olhe sempre para as bênçãos dele, né? Na Arca da Aliança, o que ele pode fazer e é capaz de realizar em sua vida. Um exemplo claro disso é a história de Abraão, né? Que Deus fez a promessa para ele e mesmo com a idade avançada, sem saber para onde iria, né? Com uma esposa também idosa, estéril, né? Ele esperou, né, pacientemente na promessa que Deus tinha para ele e alcançou a promessa. Deus guiou ele, né, à terra prometida e concebeu a dádiva e o milagre sobrenatural aí de conceber uma nação. Outro exemplo de temor, né, a Deus e de um coração quebrantado é a história de Josafá, né, que em Crônicas o exército de Josafá estava prestes a ser massacrado por Moabe, né, e Amon, e ele decidiu consultar o Senhor. Proclamou um jejum, né, em todo o reino de Judá e com esse clamor Deus respondeu, né? Não tenham medo, nem sequer fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é mais de Deus. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Imagina a cena. Ao invés de enviar seus melhores guerreiros, enviaram músicos e cantores para louvar. Quando os homens de Judá foram ao deserto, avistaram somente cadáveres, ou seja, todo o exército havia sido simplesmente dizimado. Aí você pode estar se perguntando, né, como que isso que aconteceu? Judá tirou os olhos das circunstâncias e fixou os olhos no poder sobrenatural de Deus. Tem vários exemplos de histórias aí na Bíblia, né, que é um guia espiritual, um guia de vida, que eu acredito que todo mundo deveria ler. Se não leu, já deveria ter começado a ler, porque a gente só tem a aprender. São histórias e histórias de coisas que já aconteceram no passado, né? E mesmo assim, a gente vivencia isso nos dias de hoje. Primeira lição aprendida aqui, com esses dois exemplos, tanto de Abraão quanto de Josafá, né? Ambos reconheceram o poder de Deus e a sua pequenez diante de toda a situação. Josafá, por exemplo, sabia que seu exército, humanamente falando, não tinha condições de vencer, né? Judá tratou de estabelecer um relacionamento com Deus através da adoração, oração e jejum, aumentando seu temor a Deus, tendo um coração quebrantado. E com isso eles tiraram os olhos das circunstâncias e creram na promessa, na palavra de Deus. Nosso relacionamento com Deus não se dá por intermediários. Nossas orações e súplicas chegam ao Senhor através de um coração simples, humilde e quebrantado, sem mágoas ou ressentimentos. O rei simplesmente se humilhou, desceu do trono, e detalhe importante, ele se humilhou, mostrou seu temor a Deus, seu quebrantamento, desceu do trono, abriu mão do seu ego, poder, fama, vaidade, se prostrou diante do poder de Deus e estava confiante que Deus estava preparado e disposto a cumprir a sua promessa.
Outro exemplo de fé e poder sobrenatural de Deus é a viúva de Sarepta, que creu na palavra anunciada por Elias. Mesmo num tempo de dificuldades, um tempo de fome e escassez, ela agiu de acordo às orientações e creu no milagre, seguindo as instruções que haviam sido dadas, através das vasilhas de farinha e azeite que ela coletou, transbordaram como Deus havia prometido. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus fala de maneiras diferentes com cada pessoa. E o mais importante, às vezes você pode estar dizendo e se perguntando, eu faço tudo certo, ou procuro, pelo menos tento, ou procuro fazer tudo certo. Procure falar sempre com Deus, converse com Ele, peça para que Ele possa te mostrar se você estiver pecando ou errando de alguma maneira, para que Ele possa te orientar e falar com vocês e te capacitar para entender os sinais e te direcionar, porque Ele vai falar de alguma maneira, mas é preciso que você tenha um coração simples, humilde e quebrantado, a estar disposto a viver o propósito e seguir as suas orientações, porque nada adianta de você escutar as orientações e não segui-las. Abra mão do processo da carne, passa a viver pelo Espírito, que um coração cheio de feridas e mágoas, orgulhos e vaidades, muitas vezes não está preparado para receber as bênçãos. E é durante o deserto, essas provações, que você será forjado e preparado para receber as bênçãos. Porque muitas das vezes as pessoas que estão cheias de mágoa, rancor, ressentimento, sem perdão, né? Muitas vezes cristãos que até mesmo vão para a igreja e não conversam com os próprios irmãos ou entes da própria família. E as nossas atitudes falam por si só. Não adianta você orar, dar o dízimo, fazer oferta, sendo que o coração está cheio de rancor, de ódio, de vaidade, de soberba, né? Então, na Bíblia mesmo fala que é preciso a gente amar uns aos outros como a si mesmo. Independente do que esteja acontecendo, seguir os passos de Jesus, né? Que foi a pessoa mais pura, né? Que pisou nessa terra e simplesmente foi perseguida. Simplesmente não, foi perseguida, humilhado, esculhambado, né? Torturado, crucificado e morto, né? Então, a gente procurar seguir o exemplo dele, exemplo de fé, exemplo de perseverança, que tudo é passageiro. O deserto, muitas das vezes, é o meio ou o caminho que a gente será forjado para estar preparado para alcançar as bênçãos. E um coração egoísta, muitas das vezes individualista, que não superou esse processo ainda, não tem empatia pelo próximo, não será capaz de ajudar o próximo se chegar ao destino final que Deus tem preparado para cada um de nós. E o pai, quando vê um filho sofrendo, ele se compadece, mas ele entende que o filho precisa passar por esse processo para amadurecer, para ser forjado, para estar preparado para chegar ao seu destino, porque Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Pare de focar nas coisas, né, que você não tem, olhe para as coisas que você já tem. Seja grato, gratidão é muito importante, gratidão na verdade é muito importante, seja grato, procure ajudar o próximo, que essa vida, somos todos iguais, apenas possuímos habilidades diferentes. E o mundo dá voltas. Siga um exemplo que eu acredito que é uma história excepcional na Bíblia, que é a história de Jó, que é um exemplo de fé, perseverança, que uma frase que me chamou muita atenção: nu do ventre da minha mãe eu vim a esse mundo, nu retornarei, do pó eu vim, ao pó retornarei, louvado e glorificado seja o teu nome. Que possamos ter um coração humilde como o de Jesus, um coração humilde, quebrantado, sem soberba, sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência, porque nosso final será sempre o mesmo. Na verdade, é como um jogo de xadrez.
após a partida, todos voltarão para a caixinha. Então, deixe que as pessoas vejam Deus através de você e que você seja apenas um instrumento. Procure sempre manter essa comunhão com Deus, né? Porque a verdade é, nós somos feitos de carne, seres humanos imperfeitos, cheios de falhas e defeitos, e muitas vezes o diabo nos tenta através da mente e através das nossas fraquezas, né? Ou seja ela da carne, seja ela do desejo, seja ela da soberba, né? Então, se possível, afasta, pede para Deus sempre, se possível, afastar essas coisas da sua mente e te blindar com a couraça, né? Com o capacete da salvação, com a espada da justiça, com o cinto da verdade. Porque só Ele para nos dar forças para superar e enfrentar todos esses desafios diários que não somente os cristãos, né, mas principalmente nós, que o diabo muitas vezes se ira, principalmente quando sabe que estamos próximos de alcançar uma bênção, né? Então, é importante que muitas das vezes também a gente faça uma oração sincera, de coração humilde e quebrantado, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Eu, por exemplo, quando eu faço algumas orações, as minhas orações diárias, eu sempre falo que, Senhor, deixe que as pessoas vejam, não a mim, mas o Senhor através de mim. E que onde eu pisar, tocar, louvar e falar, as pessoas vejam o Senhor e a sua luz, a tua unção, o teu fogo consumidor resplandeça. Se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. E que eu seja somente um espelho do Senhor nessa terra, para cumprir o teu propósito e o teu plano que o Senhor planejou para mim. Eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. Desejo a todos um ótimo domingo, um excelente final de semana e uma excelente semana cheia da presença de Deus, abençoada aí para todos vocês. Que essa palavra possa chegar e confortar o coração de quem mais precisa. Paz e prosperidade a todos. Deus abençoe. Vou ministrar um louvor aqui. Espero que vocês gostem. E espero também que esse louvor possa tocar o coração de cada um de vocês. Tá ok? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel.